quer sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives do Foco de Luz de Valinhos. Hoje nós estamos iniciando, experimentando um formato novo. Tivemos muitas pessoas saudosas das músicas que o nosso coral cantava nas reuniões presenciais de sexta-feira, então nós iniciamos uns minutinhos antes, com a capa e essas músicas, né? Então, a partir de agora, nós pretendemos fazer isso, começar uns 5, 10 minutos antes, deixando aquelas músicas gostosas que vocês já conhecem, que vocês já estão familiarizados, tocando, para quem quiser já ir se harmonizando, indo se conectando com a espiritualidade que orienta esse trabalho nosso, né? Hoje nós temos o nosso amigo Fernando, que já é praticamente prata da casa, bem conhecido de todos nós da casa. E para que a gente possa dar início à nossa tarefa de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, e eu convido a todos os irmãos que nos assistem nesse momento a mentalizar a figura de Jesus, todos os espíritos de luz que se encontram ao seu lado, responsáveis por nos orientar, por dar o suporte espiritual a esse trabalho. Antes de tudo, querido amigo Jesus, muito obrigado por nos conferir
essa tarefa, por confiar em nós a execução desse trabalho muito importante de levar os seus ensinamentos a todas as pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir e que estão carentes de amparo, de consolo, de esperança. Muito obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos realizar essa tarefa. Pedimos humildemente, Mestre, que nós tenhamos acesso às inspirações do mais alto, que o nosso amigo Fernando, sobretudo, possa ser inspirado pelo seu amor, para que ele traga as mensagens que mais carecem o nosso coração. Que o Senhor permita que as bênçãos que são projetadas por meio da tecnologia alcance a todos os corações necessitados, Senhor. Permita que todos os lares recebam o suporte espiritual que cada um necessita em meio a essa pandemia. Que todos tenham o amparo, o carinho do seu amor. Abençoa-nos, Senhor, em mais uma tarefa, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos, vou deixar vocês agora na presença do nosso amigo Fernando. Eu vou estar no back aqui dos slides dele e a gente se vê mais para frente. Fernandão, boa palestra para você, querido. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite vocês aí do Foco de Luz, casa abençoada, pessoas bonitas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês, é sempre muito bom a gente se reunir, mesmo que seja virtualmente. Então, quando nos convidam para fazer uma palestra, a gente vai buscar coisas, né? Eu gosto sempre de buscar coisas novas, buscar coisas diferentes. Eu já tenho o meu estilo de falar, de fazer as minhas palestras, mas eu gosto sempre de puxar coisas novas, né? Principalmente quando a gente fala desse espírito fantástico que é Jesus. Quando a gente busca numa palavra, uma frase que ele fala, alguma coisa interessante, a gente vê que é sempre muito inteligente. A gente vê que Jesus era muito agudo no que ele falava, ele era profundo. Tem gente que vê Jesus na superfície, mas se a gente for fundo nas coisas que Jesus nos passou, nos passa ainda hoje, a gente vai ver quanto profundo é Jesus. Então, hoje nós trouxemos um tema, uma frase de Jesus, que, pelas minhas pesquisas, ela foi falada aproximadamente 8 vezes por Jesus em todos os evangelhos, que é a frase, levanta-te e anda. Essa frase, quando a gente ouve ela a primeira vez, né, junto com aquelas frases que Jesus falava, vai, não peques mais, se a gente começar a analisar ela profundamente, a gente vai ver a profundidade de Jesus, a gente vai entender Jesus nos colocando esse ponto de vista. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a inteligência de Jesus, sobre essa passagem especificamente, nós vamos buscar nos evangelhos uma história que nos conta sobre um tanque, né? Nessa história que nos passam, existia um tanque em Jerusalém, que é um poço, que eles chamavam de tanque, pela figura aí a gente consegue enxergar mais ou menos como era isso. E nesse tanque existia uma lenda que de tempos em tempos um anjo descia dos céus para se banhar nas águas desse tanque, e as águas ficavam turbulentas. Nesse instante, quando o anjo se banhava nessas águas,
o primeiro que conseguisse entrar nessas águas seria curado de todos os seus males. Muito bem. Jesus passando por essa região, ele foi até esse tanque de Betesda. E quando ele chega lá e entra nesse tanque, ele viu que tinha um monte de doentes em volta. Um monte de, a gente chama de mendigos, né? Mendigos físicos e mendigos emocionais também. E quando Jesus entra nesse ambiente, ele vê que está cheio desses mendigos, e um deles, que está bem na porta ali, lhe chama a atenção. E Jesus para, olha toda a situação, né? Se dirige a esse enfermo que está deitado no chão, não diz ao certo qual é o mal desse cidadão, mas aí alguém pensa que vai ser mais um milagre de Jesus. Não, prestem atenção no que aconteceu. Quando Jesus chega para esse rapaz, esse senhor, né, já era um senhor, que estava ali parado há 38 anos. Esse senhor estava enfermo ali, nesse tanque. Jesus olha para ele nessa situação, deitado em cima de uns trapos assim. Jesus vira para ele e fala: amigo, você quer se curar? Você quer ficar bom? Nisso, esse rapaz, esse senhor que estava lá, começa já a fazer uma coisa que a gente sempre faz, né? Reclamar. Não, sabe o que é? Eu estou aqui há 38 anos e toda vez que eu vejo a água borbulhando, eu tento entrar na água, eu não consigo, porque até eu chegar na água, alguém já entrou primeiro do que eu. Então, eu estou aqui há 38 anos e eu não consigo me curar. Eu acho que ele estava esperando que Jesus colocasse ele nas costas e jogasse dentro do tanque, né? Mas Jesus olha para ele e fala assim: mas você quer mesmo se curar? E ele fala: quero me curar. Jesus falou assim: se você quer se curar, então toma o teu leito, levanta-te e anda. Jesus não falou: você está curado, tua fé te curou, você agora está bom. Não. Jesus falou: toma o teu leito, levanta-te e anda. E esse enfermo, esse doente, levantou-se e foi se mostrar para todo mundo, e andou pela cidade, se mostrando que ele estava curado. Interessante, né? A gente pode achar que foi um milagre de Jesus, que Jesus fez lá: olha, vai, não peques mais, tua fé te curou. Não, não foi isso que aconteceu. Se a gente começar a prestar atenção na história, nós vamos começar a entender a inteligência de Jesus. Jesus olha, tem um monte de mendigo ali em volta. Por que tem um monte de mendigo ali em volta? Mendigos físicos, mendigos emocionais, né? Porque era um tanque onde, teoricamente, teria um turismo na época. Muita gente ia procurar esse lugar porque sabia da história do anjo. Então, como tinha muita passagem de pessoas, junta-se ali algumas pessoas que ficam sentadas pedindo o quê? Esmola. Então, Jesus já percebe o ambiente, percebe que ali existiam muitos espíritos encarnados que estavam em situação de mendicância, né? E esse senhor estava lá há 38 anos. E Jesus pergunta a ele: você quer se curar? Se a gente tentar entender por que Jesus fez essa pergunta, a gente vai tentar entender a pessoa que estava lá. Será que ele queria se curar? Há quantos anos ele vivia ali em função daquele tanque?
Há quantos anos ele via as pessoas passarem em volta dele e ele pedia esmolas, e ele pedia, me ajude, por favor, e ele vivia às custas daquilo. Será que realmente ele estava a fim de se curar? Será que se ele se curasse, entre aspas, né, e saísse de lá, ele ia receber o mesmo que ele recebia estando lá, pedindo, vivendo da mendicância? Provavelmente não. Então, a gente entende que esse cidadão, esse doente que estava lá, era um doente emocional. Era um mendigo emocional. E praticamente ele não tinha nada. E Jesus, na inteligência dele, ele faz com que o cara levante, pegue todo as suas tralhas, que seria o seu leito, né? E ande. Então, nós vemos que existe aí uma coisa muito interessante. Primeiro, levanta-te. Jesus fala isso a ele. Levanta-te. Jesus mexe na vontade dele. Porque para o ato de levantar, primeiro nós precisamos ter vontade. Porque se eu não tiver vontade, eu não vou levantar. Então, a primeira coisa que Jesus aponta para esse doente é: mexa na sua vontade. Tenha vontade de levantar. E com a energia de Jesus, até defunto levanta, né? Então, quando ele se dirige ao enfermo e fala, levanta-te, ele está se dirigindo à vontade daquele enfermo, ao espírito, para que ele tenha vontade de reagir. Toma o teu leito, pega toda a sua bagagem, recolhe todas as coisas mais importantes, porque que coisa mais importante do que as roupas que você dorme, o seu leito, onde você passa a sua noite, e tem que ser uma coisa confortável e te dar um pouco de segurança, um pouco de paz. Então, Jesus fala, toma o teu leito, pega todos os seus bens, os seus valores, as suas coisas importantes e anda. Movimenta isso daí. Porque você está aí há 38 anos. 38 anos vivendo de esmola, sem vontade e sem ação. Então, quando Jesus fala isso, ele envolve essas coisas muito importantes do ser humano. A gente fala que isso é importante porque quando estava estudando medicina chinesa há um tempo atrás, tivemos um caso de uma senhora que ela teve uma doença e quando ela ficou doente, o marido dela, que trabalhava 12 horas por dia, começou a chegar em casa mais cedo, a dar mais atenção a ela. Os filhos dela começaram a prestar atenção nela, todos se preocuparam com ela. E essa senhora passou um tempo, ela se curou. Alguns meses depois, ela voltou a ter a doença. A mesma doença, o mesmo problema. Por quê? Porque assim que ela ficou boa, o marido dela voltou a trabalhar 12 horas por dia, os filhos dela já foram fazer o que tinham que fazer e começaram a dar menos atenção a ela de novo. Inconscientemente, essa senhora achava muito legal quando ela ficou doente. Então, ela buscou novamente, emocionalmente, a doença para que ela tivesse a atenção da família. Pergunto, ela queria estar doente? Não, ela queria a atenção da família.
E um dos meios que ela achou para ter isso foi a doença. Então, de vez em quando, a gente percebe que Jesus enxerga além do que a gente enxerga. Jesus enxerga a fundo quando ele olha esse mendigo e fala: ele já está pronto para levantar. Ele precisa de um estímulo, ele precisa de uma força, ele precisa que a sua vontade seja estimulada para que ele entre em ação e se movimente, porque sem movimento também não adianta nada. Quando a gente enxerga isso tudo, a gente vê que a vontade é uma coisa muito importante. Quando a nossa vontade está doente, nós causamos doenças emocionais na gente. Quando a nossa vontade está fraca, não existe, a gente causa doenças emocionais na gente. Então, por isso que é importante, quando Jesus nos fala que nós temos que nos conhecer, porque é muito fácil dizer o que eu não gosto, e é muito difícil dizer o que eu gosto. O que eu não vou fazer? Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas o que você vai fazer? Cara, eu não sei. Então, se nós começarmos a prestar atenção nas nossas vontades e começarmos a entender que a vontade é do Espírito, a vontade é o meu espírito, sou eu que tenho vontades. E essas vontades, elas precisam ser exercitadas, elas precisam ser trabalhadas. Quando eu começo a perceber isso, eu começo a ver que se eu não exercitar essas minhas vontades, eu vou ter doença emocional. A depressão é uma delas. A depressão é quando eu perco a vontade de tudo. É físico, é emocional, é espiritual? É. Mas um fator muito importante disso tudo, das doenças emocionais, é a nossa vontade. Então, quando a gente vê alguém com síndromes, com toque, com doenças do pânico, a gente vê que a vontade dessa pessoa, ela está doente. Mas eu tenho vontade. Será que as nossas vontades estão sadias? Será que as nossas vontades nos fazem bem? Será que a nossa vontade, o nosso espírito, ele está enxergando o caminho certo que ele precisa seguir? Normalmente não. Principalmente na época que nós estamos vivendo agora com a pandemia, as nossas vontades estão confusas. Os nossos desejos, o nosso espírito, ele está confuso. Está errado de estar confuso? Não. Mas está na hora de a gente começar a prestar atenção o que é importante para a gente. O que isso tudo está fazendo de importância nas nossas vidas. Eu começo a entender que esta vontade precisa estar sadia, que o meu espírito precisa estar com plenitude de pensamentos, para eu saber o que é importante para mim e para que eu dê direção às minhas vontades. Aí vai ser, quando eu começar a entender isso, o caminho está certo. Quando eu começo a ir na mesma direção, o que eu sinto e o que eu penso, né? O que eu sinto vem das minhas vontades, o que eu penso vem do meu cérebro, do meu mais material. Se eu começo a botar os dois no mesmo sentido, eu começo a ser mais saudável emocionalmente. E quando eu vejo que além da minha vontade, se eu tiver vontade, mas se eu não colocar em ação, também não funciona. Se eu tiver vontades e não tiver ação, que nem daquele rapaz que estava lá, ele podia ter vontade, mas ele nunca teve ação de levantar-se.
Ele nunca pôs a ação. Então, ele ficava ali, naquele processo. Está na hora de mudar isso. Está na hora da gente enxergar que tem coisas que precisam passar, ir embora. E que o nosso caminho precisa ser para frente. E nós temos que colocar ação nas coisas. Então, se eu junto a vontade com a ação, eu começo a entender algo muito importante. Algo que faz parte de uma coisa muito maior do que a gente imagina. Por exemplo, quando eu não coloco em ação as minhas vontades, vamos dar alguns exemplos. Toda a meu sistema ósseo muscular, ele funciona com ação. Porque tudo que não se mexe, atrofia, ok? Então, se eu não ponho ação nas minhas vontades, eu bloqueio o meu andar, o meu caminhar, o meu ir para frente, eu causo problemas de artrite, eu causo os problemas musculares, eu causo um monte de problemas em mim emocionalmente, que depois vão se refletir no físico. Mas elas começam emocionalmente e depois se refletem no físico, porque o físico é como um mata-borrão. Ele vai absorvendo as nossas energias e a falta de ação também é uma energia que bloqueia, que atrofia. Eu vou começar a desenvolver problemas articulares, problemas musculares, por falta de ação. E quando eu começo a entender isso tudo, eu começo a entender a inteligência de Jesus. Ele via a gente nisso tudo, ele não via a gente como físico, ele via a gente como um complexo. E de onde ele tirou isso? De onde a gente pode imaginar que Jesus tirou isso? Jesus, ele era online, banda larga, né? Direto com Deus. A gente tem uma nossa conexão aqui, é que nem a internet, dia de chuva. É muito fraquinha. A gente reza uma vez por dia, ou de vez em quando lembra de Jesus, ou de vez em quando lembra da gente mesmo, né? Mas Jesus, ele tinha uma conexão muito alta. E quando a gente fala em conexão muito alta, a gente está falando da inteligência suprema. Nós estamos falando de o que a gente chama de Deus, de energia primordial. Energia primordial, inteligência suprema. Vamos dar o nome que a gente quiser, mas é a inteligência suprema. Para fazer isso tudo do jeito que fez, bonito do jeito que é, legal, e tudo funciona perfeitamente, é uma inteligência fabulosa. É uma inteligência suprema. Quando essa inteligência suprema resolve unir o princípio inteligente, que é detentor da vontade, com o princípio material, que necessita de ação, ele começa a dar movimento às nossas emoções, ao nosso espírito, e esse processo todo a gente chama de vida. Mas tem gente, você aí, você tem vida? Ou você está só esperando a morte chegar, com a boca escancarada, cheia de dentes? Esperando a morte chegar, porque tem muita gente que está mais morto do que os que já estão enterrados. Tem gente que acha que vida é isso, é passar o tempo. Não é isso, não. Vida é o que esse ser inteligente, não é um ser, é uma inteligência suprema, quando ele nos dá a ação com a vontade, ele põe um caminho para a gente seguir. E nós temos que começar a entender que se ele é a inteligência suprema, ele está certo, né? E a gente fica, mas será? Será? Será isso? Será aquilo? Mas eu não sei, não. Será que eu acredito em Deus? Pelo amor de Deus.
Está na hora de você entender que existe inteligência por trás disso tudo, que isso funciona, que é muito legal e está tudo certinho. Só nós que não entendemos ainda. E veio um cara, Jesus, há 2000 anos, falando, para a gente prestar atenção, e a gente não presta. A gente vai levando a vida que nem Zeca Pagodinho, não pode ser que nem Zeca Pagodinho, não. Nós precisamos deixar, não é deixar a vida me levar. Eu tenho que viver, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que eu faço, eu tenho que saber o que é minha vontade, e eu tenho que ter plano de ação, e eu tenho que pôr ela em prática, esse plano de ação. De vez em quando a gente está muito parado, sem graça, sonso, sem sabor, a vida vem e dá uma chacoalhada na gente para que a gente acorde. Ah, mas isso é castigo, é karma? Não é karma, não é castigo, é estímulo. Nós não estamos aqui para pagar nada do passado. Nós estamos aqui para aprender a fazer certo. Eu acho incrível que muitas casas espíritas, alguns espíritas, falam, não, isso aqui estou pagando minhas coisas do passado. Você não está pagando nada do passado. Você está aprendendo a fazer certo. Porque nós estamos aprendendo a viver. E só tem um jeito de aprender. Vivendo, fazendo. De vez em quando você não sabe o que fazer. Eu não sei a maioria das vezes ainda. Mas eu vou fazendo, eu fiz assim, não foi bom, eu faço assado, vai melhor. Ótimo, tento não machucar ninguém, tento ser bom. Então, é isso que Jesus passou naquele dia. Ele veio mostrar para a gente, mostrou para aquele rapaz ali, que ele precisava ter vontade, ele precisava ter valores, entender quais são os valores dele e colocar aquilo em ação. Deus fez isso quando ele nos pôs aqui encarnados. Deus fez isso quando nos pôs encarnados. Essa imagem que vocês estão vendo aí do lado de vocês é uma imagem fantástica. Nós espíritas chamamos de alma o espírito encarnado e de espírito quando ele está desencarnado. Então, se a gente vê do lado de lá, o espírito ele está vendo coisas sublimes. E a alma está sentindo aqui a chuva. Então, nós temos que sentir o nosso lado espiritual, mas nós temos que viver o nosso lado material. Nós temos que entender que a matéria ainda também é muito importante para a gente dar valor. Nós não somos sadhus da Índia que desprezam a matéria e só cuidam do espírito. Também eles vivem sujo, imundo, andando pela rua como os mendigos. Não é isso. Nós precisamos juntar os dois lados, o nosso lado espiritual e o nosso lado material. É a nossa vontade e a nossa ação. E daí o que significa reencarnar. Tem muitos lugares que a gente fala assim, ouviu livros espíritas. Nossa, fulano não precisa mais reencarnar. Pelo amor de Deus, é lógico que ele precisa reencarnar. Reencarnar não é castigo. É a mesma coisa que você soltar uma criança num parquinho, né, e tira ele do parquinho e fala, olha, você não precisa nunca mais voltar para o seu parquinho. A criança fala, oh, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Reencarnar é uma coisa fantástica, não é castigo. Encarnar é onde a gente experimenta as nossas emoções no físico. Encarnar é quando a gente vê que aprendeu, porque é aqui que a gente vê que aprendeu. Aqui que a gente vê que está aprendendo. Lembro uma vez, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estava num clube e vi uma piscina assim, cheia de menininhas olhando, e eu estava lá todo bonitão, né? A gente está se sentindo o rei da cocada. E eu vi uns molequinhos pulando no trampolim, uns molequinhos pequenininhos, subia e pulava, e eu via que as meninas olhavam os moleques pulando. Então eu falei, vou pular também. Quando eu subi no trampolim, que eu olhei lá de cima, eu falei, não é o mesmo lugar, não.
Nossa, acho que eu entrei no lugar errado. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito alto. E a molecada atrás de mim, vai, tio, anda, mãe, moleque, anda, pula. E eu lá na beira, não sabia se eu voltava, as meninas olhando, eu com a vergonha danada. Eu falava, nossa, o que eu fui me meter? A encarnação é isso. É onde você vê que você acha que você é um bambambam e você não é ainda. Né? Então é aqui que a gente vê as coisas que a gente é ou não é. Por isso que Jesus falava, conheça-te a ti mesmo, e só tem um jeito de eu me conhecer, subindo lá no trampolim e falando, nossa, fiquei com medo agora, né? Mas vou enfrentar, a próxima vez eu já sei. A próxima vez eu falo, o cara é alto ali, eu vou mais precavido. Então é isso que é reencarnar, é uma coisa bonita, é uma coisa gostosa, é uma coisa que nós precisamos entender e começar, principalmente nós espíritas, entender que é uma coisa legal. Nunca ensinaram a gente nas vidas passadas como morrer, como estão ensinando agora. O espiritismo tem 150 anos, então provavelmente essa é a minha primeira encarnação como espírita, né? Provavelmente. Então ninguém nunca me ensinou nada sobre o plano espiritual, sobre, a não ser que eu tenha nascido na Índia, mas provavelmente não. Então, é agora que nós estamos começando a enxergar isso, e vamos enxergar direito, que nem Jesus mostra para a gente. Vamos enxergar a nossa vontade, a nossa ação e os nossos valores. E aqui vamos começar a viver esses valores. É isso. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma frasezinha que é fantástica também. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Candeia é um negocinho que a gente vê aí, está na mão de Jesus, que iluminava as casas antigamente, né? Hoje nós temos luz elétrica. E iluminava as casas. Você não vai pôr uma candeia, uma vela no chão, né? Você tem que pôr ela num lugar alto para que ela ilumine, para que ela reflita essa luz para o maior lugar possível. É isso que você está fazendo com a sua luz? É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com a nossa luz? Ah, mas Fernando, eu não tenho que sair mostrando para os outros que eu sou bom. Não é isso, não. Jesus não está falando nada disso, não. Jesus está falando outra coisa. É fácil a gente arrumar, não, mas eu tenho que ser humilde. Humildade não é isso. Humildade não é você se equilibrar por baixo, é achar que todos podem estar no máximo. Todos. Não eu. Todos. Então, se nós começarmos a entender que Jesus veio falar, quando ele fala não colocar a sua candeia embaixo do alqueire, o que você está fazendo com essa encarnação, com a tua luz? O que nós estamos fazendo? Nós estamos iluminando o mundo? Será que eu assistindo esses jornais todo dia e ficar só comentando, nossa, está morrendo gente, vai morrer gente demais, nossa, vai morrer 200 mil pessoas só aqui no Brasil, nossa, eu estou morrendo de medo, nossa, se fosse eu, você, eu não saía de casa, não. Isso não é colocar a candeia embaixo de alqueire? Isso aí é você mostrar um lado sombra para todo mundo. Nós somos fantásticos, né? Quando a gente colocar o nosso lado sombra para fora, é fantástico. É só você chegar em 2, 3 pessoas que estão paradas, você chega nesse lugar e fala assim, nossa, hoje eu amanheci com meu pé doendo. Aí alguém do grupo já vai falar assim, isso não é nada, eu amanheci com a perna inteira doendo. Aí o terceiro já vai falar assim, nossa, eu estou com dor nas costas, que pega do pé até aqui em cima na coluna. Aí o quinto vai falar assim, nossa, eu estou com 3 cânceres, já tive 2 infartos, tenho ponto de safena. Ele fala, você ganhou, pronto, você é o pior de todos, tá mais desgraceiro. É uma competição de desgraceira, gente. Parece que a gente gosta de ser
Coitadinho. Olha, tem uma dica interessante. Um livro que eu gosto muito de ler, esse livro aqui que eu gostei muito de ler, ele fala do nosso lado coitadinho, né? Esse autor aqui, ele fala que a gente gosta de ser coitadinho, e quando vem a gente vê que a pessoa gosta de pisar na gente, a gente é mais coitadinho ainda. Então, quando Jesus fala, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, para com essas coisas, gente. Vamos parar, nós não temos que colocar sombra, nós temos que colocar luz. Então, se alguém chegar perto da gente e falar alguma coisa, nós temos que ver o lado positivo e levar coisas positivas. Nós temos que levar luz e não sombra. A gente gosta de aumentar as fofocas, a gente gosta de aumentar as coisas ruins. Vamos inverter isso e vamos começar a levar luz. Quando Jesus coloca isso, ele fala para esse cidadão que estava sentado, deitado ali no chão, na mendicância, só vivendo de favor. Ele fala, levanta, cara, anda, veja o que você tem pela frente. Você está passando alguma situação difícil, tá? Você já pensou em suicídio alguma vez? Conhece alguém que já pensou em suicídio? Então, gente, presta atenção. Se pensou em suicídio, conhece alguém que pensou? Sai dessa, cara, não é por aí. É levando luz. Ah, mas eu tô... Cara, não é aí. Você tem que melhorar. Você tem que entender o que você está passando e levar isso como uma coisa positiva. O que eu posso fazer para melhorar isso? A gente tem que olhar sempre como melhorar. Se a gente entender, mais velhos, vamos saber quem é esse cidadão aí. Era o Hardy Har Har, do Lippe. Essa hiena, ela só via coisa negativa. Ela falava, não vai dar certo, isso é muito ruim, ó vida, ó azar, ó céus. Ele só falava isso. Será que nós não estamos assim ultimamente? Será que não precisamos mudar isso um pouquinho? Está na hora da gente deixar de ser hiena hard, hard, hard. Se está difícil, está difícil. Precisa ser melhorado? Precisa ser melhorado. Como eu melhoro? Pega o teu leito, veja os seus valores e anda. Vai buscar alguma coisa que seja bom para você. Vai buscar alguma coisa que te faça o teu espírito, a tua vontade melhorar. Fez alguma coisa errada? Corrija. Você não precisa de punição. Você precisa de correção. Corrigir. Todas as oportunidades que nós temos na vida são de correção. A gente precisa aprender a fazer tudo mais certo. Se você conseguiu enxergar que algo você fez que não foi legal, vá e não peques mais. Quer dizer, modifique isso aí, transforme isso aí numa coisa boa, transforme e não seja um coitadinho, porque ninguém é coitadinho aqui, não. Estamos aqui para entendermos quem nós somos. Então, nós não somos nenhum coitadinho. Nós somos uma coisa maravilhosa. Nós somos obras da inteligência suprema. Nós temos um cara, um mestre, um amigo que vem falando para a gente há muito tempo. Seja menos melindroso, presta atenção em você, seja mais pacífico, brando. Né? E uma coisa interessante que tem nesse capítulo 24, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, entre aspas, Jesus nos falando, ouvirão com seus ouvidos e não escutarão.
olharão com os seus olhos e não enxergarão. Desta maneira, evitam que os seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu vos cure, que eu possa curá-los. Ele fala isso que está acontecendo hoje. Hoje, a gente não presta atenção no que a gente ouve, no que a gente vê, no que a gente sente. Começamos a prestar atenção no gosto, porque diz que o Covid você perde o gosto. Então, toda vez que você come agora, você presta atenção no gosto, porque antes você não prestava. Presta atenção no cheiro, porque com o Covid você perde o cheiro. Então, nossa, eu consegui sentir esse cheiro. Ah, então não estou com Covid. Mas nós temos que sempre prestarmos atenção, e nós não estamos prestando atenção em nada, principalmente depois que inventaram esse negocinho que está aqui na minha frente, chamado celular. A gente não presta atenção no que a gente ouve, vê, sente. A gente não presta atenção nas nossas emoções. Se eu não presto atenção nas minhas emoções, o meu coração, que é o detentor das emoções, ele não se abre. Deepak Chopra, ele falava assim, que é um cardiologista e um guru. Ele fala assim também para a gente. Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista vai abrir ele para você. Entendeu? Nós temos que abrir o nosso coração e deixar as coisas entrarem, prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos sentidos, sentimentos, as emoções que eles nos causam, permitindo que eu possa curá-los. Não é Jesus em pessoa. Jesus ele não está falando dele, é pessoa. Ele está falando do modo de vida que ele nos passa, do modo de vida que ele veio nos ensinar, da forma que ele quer que a gente aprenda. Porque tudo que eu sinto, que passa pelos meus 5 sentidos, ou seja, que vem, se transformam, vem até as nossas emoções, busca aqui os nossos valores, né? Então, a gente vê os 5 sentidos. Eles entram pela parte de cima daquele processo e começa a descer no nosso ser. Vamos imaginar que ele vai introduzindo no nosso espírito. E aí eu começo a buscar o que eu tenho aqui dentro. Se eu tenho o lado do ódio maior do que o lado do amor, quando ele vem para fora, ele vem cheio de coisas pesadas, de coisas difíceis. Mas se o meu lado do amor é maior do que o lado do ódio, quando esses sentidos chegam lá embaixo e acham uma base de amor, eles voltam para fora de uma forma agradável, de uma forma de luz. Então é isso que se chama reforma íntima, que a gente fala tanto nas casas espíritas, que Jesus fala para a gente, é mexer nessa base aqui dos nossos corações, onde Jesus trabalha, né? Ele trabalha aqui nos nossos sentimentos. Se a minha base de emoções, ela tá legal, ela tá bem, ela tá amorosa, ela tá bacana, quando vem para fora de uma forma de luz, eu coloco minha luz alta e essa luz esparrama para todo lado. Eu não pego o lado sombra e ponho para fora. Eu pego o lado luz. Então, se eu começar a mexer nessa base minha, olhar todas as minhas mazelas, todas as minhas porcarias que tem aqui dentro, todos os rancores, todos os ódios, pôr para fora e começar a andar por um lado mais legal, pegar o meu leito, minhas coisas, os meus valores, realmente colocar valor neles, valor, não valor monetário,
valor emocional e espiritual, valor de objetivo, valor de vida. Se eu começar a colocar valor nisso e começar a trabalhar para que os meus sentimentos sempre saiam com luz, sempre vejam o lado positivo, sempre enxerguem o lado legal, eu parar de ser um hard que só reclama. Reclamar é pedir novamente, né? Reclamar. E quando eu reclamo, eu só reclamo de coisa ruim. Então, quando eu reclamo, eu estou avisando ao plano espiritual que eu quero de novo aquela coisa ruim. Reclamar é isso, é pedir de novo a coisa ruim. Então, vamos parar. Vamos parar. Está na hora da gente ser legal, está na hora da gente ser bacana, está na hora da gente entender que esse processo aqui é de uma inteligência fantástica. Mas eu não sei quem é. Eu nem vamos saber, está muito longe da gente. A gente não precisa saber tudo. A gente precisa andar. A única coisa que a gente precisa saber é da gente, mas a gente quer saber mais da vida dos outros do que da gente mesmo. Então, se a gente começar a prestar atenção na nossa base e começar a acalmar, tirar da gente essas coisas velhas, antigas, esses ódios, esses rancores, a gente vai ver que toda resposta que o nosso ser dá é uma resposta positiva, uma resposta de luz. Então, nós somos luz e nós estamos colocando essa luz dentro, um monte de coisa em cima dessa nossa luz. Então, isso que é a passagem do levanta-te e anda. É a gente olhar o nosso lado e andar, deixar de sermos mendigos emocionais, mendigos físicos. Tudo a gente depende, quer a opinião dos outros, quer saber se o outro está indo bem. Não, eu quero saber de ser bem. Eu não preciso ter nada, eu preciso ser tudo. Então, é essa passagem que Jesus vem mostrar para a gente no levanta-te e anda. Ele vem mostrar para a gente que nós temos um caminho lindo, maravilhoso pela frente. Nós fomos feitos pela inteligência suprema. Esse processo de matéria com espírito, essa coisa toda, é muito bacana. É muito legal. Mas de vez em quando dói, fica doente. Fica. De vez em quando a gente fica muito doente. Doente do físico, doente da alma. Mas se a gente parar e prestar atenção, o que essa doença está me falando? Se eu começar a prestar atenção, o que esses caminhos difíceis querem que eu aprenda? Eu vou ver que eu tenho valores. Tá difícil? Tá. Tá difícil? Tá. Mas eu tenho valor? Tenho. E muito. Porque eu sou capaz de entender isso tudo e eu sou capaz de mostrar o lado luz disso tudo. Por isso que hoje, esse levanta-te e anda é para todos nós. Olharmos para aqui nós, do jeito que nós estamos, olhar essa figura maravilhosa de Jesus, sentir a energia dele falando para a gente. Cara, você é um cara legal. Deixa de ser mendigo. Deixa de ser pobre espiritual. Deixa de ser doente físico. Levanta. Pega os teus valores e anda, porque o teu caminho é lindo, maravilhoso. É isso que nós queríamos trazer para hoje. Esse caminho bacana que a gente tem, esse caminho, esse processo fantástico que é a vida, né? Fantástico que é a vida. E esse ser maravilhoso, esse irmão fantástico, essa inteligência que não é a suprema, mas para nós é o nosso guia, chamado Jesus. O cara é fantástico. Jesus, eu te adoro, cara.
que a gente possa introduzir Jesus nos nossos corações todos os dias, que sejamos luz no caminho de todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Hoje eu estava muito sério, né? Não fiz nenhuma brincadeira. O pessoal deve estar estranhando. O Fernando geralmente faz uma piadinha. Hoje eu estava mais serião, porque eu acho que o momento nosso, que nem falou da palestra de semana passada, de vez em quando a gente fala coisa séria sem brincar. Quem está acostumado com o Fernando lá no Centro Espírita sabe que ele é uma pessoa que interage bastante, né? E para ele também está sendo desafiador, né, Fernando? Não ter esse contato caloroso com as Confesso pessoas. Que você me ajudou bastante, Ricardo, nesse processo. Você botou a sua luz iluminando a minha escuridão, porque você abriu esse caminho para mim, viu? Imagina, que isso, amigo. Bom, a gente agradece imensamente o carinho, viu? A dedicação, as palavras que você trouxe para a gente, sempre de muita sabedoria, e compartilhar a figura de Jesus é sempre uma coisa que traz muita paz para a gente, né? E aí, com essa imagem de Jesus que a gente teve até agora há pouco aqui na nossa transmissão, nós vamos fazer as nossas vibrações, porque nós recebemos muito na noite de hoje de recursos espirituais que fortalecem em nós a fé, que fortalecem em nós a esperança, a serenidade, também nos fortalece a saúde, porque enquanto estamos com a mente receptiva para as coisas do espírito, nós somos assistidos de maneira integral. E dessa forma, nós também temos condições de projetar vibrações positivas, compartilhando desses recursos espirituais com aqueles que mais necessitam também. E por isso nós vibramos por todo o nosso planeta Terra, que se encontra em extrema turbulência material, mas também espiritual. Vibremos por todas as pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, nos seus lares, seja qual for a causa da dor, que ela possa receber de nós um carinho, um abraço fraterno, desejando ardentemente que essas pessoas sejam amparadas, tenham toda a assistência possível e necessária para a sua saúde. Vamos vibrar pelos profissionais da saúde e tantos outros que desempenham um papel essencial para a nossa existência e que precisam se expor também ao vírus. Que esses irmãos também sejam acolhidos pelo nosso abraço, que protege, que deseja que eles estejam sempre amparados na sua espiritualidade, porque é uma tarefa desafiadora também. Vamos vibrar pelos familiares dessas pessoas que se encontram em aflição, que eles recebam o amparo de Jesus, que eles sejam confortados na fé de que o Mestre está ao lado de todos nós. Vamos vibrar pelos governantes dos países desse mundo, pelos estados, pelos municípios, para que todos eles tenham a sabedoria, a justiça e o amor como ferramentas na execução dos seus trabalhos, na proposição de leis que nos amparem e nos assistam. Vamos vibrar pelos lares desse mundo, pelos nossos lares, para que todos eles tenham a luz de Jesus a harmonizar, a promover a paz, a saúde e a harmonia. Querido Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigado. Muito obrigado por esse suporte, por esse carinho intenso que recebemos na noite de hoje. Desejamos verdadeiramente que todos esses recursos possam alcançar
o número máximo possível de pessoas pela transmissão, pela gravação. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, sempre nos proteja, nos fortaleça diante das adversidades. E se for da vontade de Deus, possamos estar mais uma vez reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Antes de encerrar, só para reforçar que a partir dessa semana nós estamos iniciando as transmissões uns 5, 10 minutos antes, para deixar as músicas que são cantadas pelo nosso coral na nossa casa, para aqueles que são saudosos do nosso coral. Então, já se conecta no vídeo com 5, 10 minutos de antecedência, para já ir ouvindo essas músicas, se harmonizando, se integrando com esse trabalho, tá bom? Pessoal, fiquem todos em paz, boa noite para todos, um ótimo fim de semana e eu vou encerrar nossa transmissão. Até mais, gente. Boa noite. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.